noite. Mudei de lado lá. Para ficar frente para vocês. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vocês estão com frio? A gente precisa aprender que frio é psicológico. Não está frio, não. Está Psicológico, está bastante frio. Está calor. Mas é isso aí, gente. É sempre uma alegria muito grande a gente estar aqui fazendo esse trabalho que antecede os trabalhos espirituais da casa. E é muito importante a gente saber, ter noção de que todo o trabalho na casa é um trabalho espiritual. Desde o coral, uma cântica, uma harmonização espiritual, né? Um trabalho que não é uma apresentação do coral, mas é um trabalho de harmonização através da música, né? Um trabalho espiritual. A preleção, muitas vezes a gente programa de falar alguma coisa, escolhe um tema e quando a gente percebe, a gente falou tudo diferente. Então são intuições, são orientações espirituais que antecedem os trabalhos lá de dentro. Então, nesse momento, não somos só nós, aqueles chamados os trabalhadores da casa, que estão trabalhando, mas todos vocês que estão aqui estão trabalhando na casa. Desde o momento que vocês entraram por aquela porta, vocês começaram a trabalhar dentro dessa casa. Vocês trouxeram a sua energia, a sua vibração, o seu amor, os seus sentimentos, né? Então, a gente costuma pedir, antes de cada trabalho espiritual, que se eleve os pensamentos, né? Elevar os pensamentos é buscar uma frequência mais elevada e buscar os melhores sentimentos que nós tivermos e começarmos a expressar esses sentimentos. E assim, nós vamos formando uma egrégora, né? Uma coisa muito gostosa de se viver entre ela, ou seja, essa energia que já começou a ser plantada a partir do momento, então, que vocês chegaram na casa. Depois o coral veio aqui e colocou um pouco mais, né? E nós vamos continuar esse trabalho até todos nós sermos atendidos naquilo que a gente precisa. E toda preleção, ela é baseada no Evangelho de Jesus. Nós falamos do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não conhece, eu sempre gosto de falar rapidinho, é segundo o Espiritismo, e eu sempre gosto de falar, porque quando eu ouvi isso pela primeira vez, há um bom tempo atrás, eu pensei, por que segundo o Espiritismo? O Evangelho não é o Evangelho? Sim, é o Evangelho. Segundo o Espiritismo, porque Allan Kardec simplesmente buscou alguns pontos do Evangelho que ele julgou chave para juntar num trabalho apenas. Então, ele colocou partes do Evangelho de Lucas, de João, de Mateus. Então, é o Evangelho mesmo. E nós começamos sempre falando sobre o Evangelho de Jesus. E, nesse momento que me é dado de conversar com vocês, eu venho não ensinar nada, eu venho aprender também. Por isso, eu não trago mais nada assim programado. E eu gosto de, porque já vou explicar, porque na primeira, segunda vez, há anos atrás, quando eu fiz isso aqui, eu programava, chegava aqui, eu não falava nada que eu tinha programado, então não programei mais. Então a gente conversa, mas é uma conversa assim gostosa, né? Nós vamos falar do Evangelho, mas nós vamos lembrar os capítulos do Evangelho. E Jesus, eu sempre gosto de, já que nós falamos tanto de Jesus, sempre gosto de dizer que ele deu o cartão de visita dele logo nos 3 primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que Allan Kardec colocou. Não acredito que isso tenha sido proposital, mas foi praticamente o cartão de visita de Jesus. Quem foi Jesus? Porque o primeiro capítulo diz: eu não vim modificar as leis. O segundo capítulo é: o meu reino não é deste mundo. E o terceiro capítulo é: a casa do meu pai tem muitas moradas. Ele mostrou tudo ali. Ele não era daqui. Ele é de uma dimensão, de um mundo muito mais elevado do que este aqui, né? E ele se propôs a vir aqui por uma única razão: por amor. Por amor.
para nos ensinar como ensina crianças, né? Crianças espirituais, num mundo que essas crianças iam se deparar com muitas dificuldades, um mundo de provas, expiações. Um pouquinho antes tinha sido um mundo praticamente primitivo, estava galgando um degrau na escala evolutiva, passando a ser um mundo de provas e expiações. E sabia Jesus como um espírito muito mais elevado e que nos governa todo esse sistema solar com o seu amor, né? Ele sabia das dificuldades, então por amor a nós, ele veio até aqui e nos ensinou da maneira como ele podia nos ensinar. Não pensem vocês que Jesus, há 2000 anos atrás, quando esteve aqui, falou somente para aqueles milhares de palestinos que viviam sobre a terra, na crosta terrestre. Jesus falou para todas as esferas espirituais da terra, certo? Todas as esferas espirituais, todos botamos, porque a terra não se limita à crosta onde nós estamos. A crosta é somente a crosta, onde os espíritos na condição de encarnados estão interagindo com a matéria, né? Mas nós temos várias camadas espirituais, né? Várias esferas espirituais ao redor do nosso planeta. Então, o nosso planeta hoje é constituído de 7, 8 bilhões de almas encarnadas. Imagina quantas desencarnadas. Imagina quantas esperando uma oportunidade de estar aqui para aprender um pouco mais. Que é quando o espírito está encarnado que ele aprende mais. Viu? Então, nós temos que ter essa consciência de aprendizes no universo. Nós somos aprendizes no universo. E temos, desde que nós chegamos a este planeta, nos primórdios tempos, nós sempre fomos acompanhados, nós nunca estivemos sozinhos, nós nunca estivemos jogados no lugar do universo. Nós temos assistências espirituais, amigos, irmãos, anjos da guarda, como podemos chamar, que sempre estiveram por aqui, sempre estiveram nos protegendo. Alguns vieram até aqui, se encarnaram no meio de nós, para num curto período de uma vida terrestre, nos trazer informações. Traziam informações, não pode ir alargando a porta de uma vez, porque senão a gente se perde por ela e nem entende nada. A gente acaba não entendendo nada. Pois, da forma tão assim sutil e vamos dizer assim, simples, como nós sempre fomos ensinados, nós ainda fizemos um monte de confusão, não entendemos tanta coisa, né? Estamos passando a compreender alguma coisa agora. Jesus, quando veio há 2000 anos atrás, a Terra estava passando, naquela ocasião, para um processo, por um processo, e entrando na escala evolutiva, passando a ser um mundo de provas e expiações. Mas Jesus veio anunciar um outro mundo. Jesus, por quê? Porque na eternidade, para a espiritualidade, o tempo é totalmente diferente do nosso. Então, 2000 anos para ele seria isso aqui. Então, ele já veio nos alertar. Ele veio nos alertar de um tempo que viria na Terra. E nós deveríamos, então, nesse período, nós deveríamos compreender as coisas que ele disse e, quando chegássemos na época dessa grande mudança que ele nos anunciou, nós estivéssemos, pelo menos, mais ou menos preparados, mais ou menos sabendo o que está acontecendo, né? Então, Jesus nos disse muita coisa. Um dos capítulos do Evangelho, ele fala sobre os trabalhadores da última hora, né? Todo mundo conhece essa parábola? Que o senhor da vinha, ele precisava contratar alguns trabalhadores, então ele saiu de manhã, contratou alguns trabalhadores para irem lá colher as vinhas. Mais tarde, ele foi num lugar e contratou mais alguns, né? Mais tarde ainda, ele foi em outro lugar, contratou outros, vamos lá. Até que na quinta hora do dia, a quinta hora eles tinham a marcação deles lá. Então vamos dizer assim, dentro de um dia hoje nosso, eu suponho que se fosse por volta de 4 horas da tarde, ele encontrou mais alguns.
E ele perguntou, vocês não estão trabalhando? E eles falaram, nós não temos trabalho, ninguém nos contratou. Falou, mas se vocês quiserem trabalho, eu contrato. E eles disseram, sim, nós queremos sim. Nós precisamos e nós queremos. E ele contratou eles também. E eles foram. E quando chegou ao final do dia, esse senhor, dono das vinhas, chamou o empregado dele e disse, paga o pessoal tudo. A começar pelos primeiros, pelos últimos que chegaram. Né? E eles começaram a pagar uma moeda para cada um. Né? E quando chegou naqueles que chegaram primeiro, desde cedo para trabalhar, receberam a mesma coisa, uma moeda. Eles, alguns se revoltaram. Mas por que isso? Eu estou trabalhando desde cedo, aliás, é uma atitude que aqui ninguém teria, né? Demais. Porque eu estou trabalhando desde cedo aqui, caramba. O cara que chegou aqui 4 horas da tarde, trabalhou isso, ganhou a mesma coisa que eu. Então, resumindo, a parábola é essa. Então esse senhor disse, em primeiro lugar, eu os contratei e o que eu combinei com vocês. Agora, o que eu faço com o meu dinheiro, da forma como eu estou pagando, isso aí não é dinheiro de vocês, não diz respeito a vocês, respeito a mim. Vocês, eu acho que estou sendo justo, e vocês estão questionando. Então é uma parábola, uma história para a gente pensar, para a gente analisar de várias maneiras, cada um pode encontrar aquilo que, uma série de coisas diferentes, né? São pontos de vista diferentes, um vê de uma forma, outro vê de outra, um entende uma coisa, outro entende a outra. Mas resumindo isso aí, trazendo para a prática da nossa vida, quem são os trabalhadores da última hora? Alguém é capaz de dizer quem são os trabalhadores da última hora? Todos nós, gente. Todos nós que estamos aqui. Nós somos esses trabalhadores da última hora, porque nós estamos vivendo o tempo, né, da chegada deste mundo, dessa coisa que Jesus disse há 2000 anos atrás. Só que ele dizia uma coisa que nós vamos encontrar assim, em diversas partes do Evangelho, através de diversos evangelistas, Jesus usava uma frase muito comum, que era, quem tem olhos de ver, verá. Então, isso é uma coisa muito para a gente questionar, muito forte, porque muitas vezes as coisas estão acontecendo debaixo do nosso nariz, né? E nós não estamos percebendo. E se alguém fala, ainda fala assim, esse cara é louco. É como a história do ponto de vista da televisão, né? Eu volto a dizer que é interessante, é um ponto de vista, duas pessoas que nunca viram na vida uma televisão. Você coloca uma televisão numa sala, fecha os dois lá, coloca um atrás da televisão, o outro na frente, e pergunta para o de trás, o que você está vendo? E ele diz lá, estou vendo um negócio aqui, retangular, escuro, cheio de furinho, buraco, fio pendurado, botãozinho, é o que ele está vendo. Aí a televisão está ligada. Aí ele pergunta para quem está na frente da televisão, e você que está vendo? Aí ele descreve, eu estou vendo aqui um campo, várias árvores, agora mudou, olha, tem rios, cachoeiras. O cara que está lá atrás fala, o cara é louco. Né? É o primeiro pensamento, o cara é louco. É louco porque ele não está vendo, mas o outro está. É o ponto de vista, né? E ele jamais vai concordar, porque ele está vendo aquele negócio sem vida, sem nada. Agora, se ele fala que está louco, mas ele não se propõe a sair do lugar que ele está e tentar se aproximar, pelo menos do lado, para ver se ele vê alguma coisinha. Então, nós vivemos muito isso na nossa vida. A gente questiona alguma coisa e muitos estão observando e vendo e abrindo os olhos. Né? Mas muitas vezes a gente é teimoso, a gente não quer ver, porque a gente não abre mão do ponto de vista. E tem aqueles que ainda falam orgulhosamente, eu não mudo mesmo o meu ponto de vista. Grande coisa. Está perdendo de ver coisa nova, né? Porque a gente tem que mudar constantemente. A gente tem que buscar constantemente. Então, isso que Jesus anunciou quando aqui esteve, é o tempo que nós estamos entrando hoje. O tempo que nós estamos entrando. Muitos já ouviram falar, é até bonito falar, tem gente que gosta de falar transição planetária, né? Isso, aquilo. É bonito, realmente. Tem muita gente que pensa que vai dormir um dia num mundo de provas e expiações, vai acordar no outro dia num mundo de regeneração e bênção. Olha, não mudou até, não dá nada. Não dá nada.
Isso é simplesmente uma questão de frequência, é uma questão de pensamento, é uma questão de entendimento, né? Porque fisicamente não vai mudar nada, materialmente não vai mudar nada, tá? Mas os conceitos vão mudar, a vibração desse mundo vai mudar, a frequência desse mundo será outra, entendeu? E é aí que nós vamos saber quem tem condições de ficar por aqui e quem não tem, né? Seria a mesma coisa que perguntar para nós aqui, salvo se tiver algum profissional da área aí, mas faria a pergunta, se a gente encararia entrar num 3º ou 4º ano de uma turma que estuda física nuclear, a gente entraria no 3º ou 4º ano junto com essa turma? A gente não, acho que não, né? A menos que tenha um físico nuclear, eu não sei. Mas a gente ia fazer o que lá? A gente não ia entender nada, não é verdade? Por essa razão, nós temos que começar a entender desde o começo. E é por essa razão que nós estamos aqui no planeta Terra, um planeta tridimensional ainda, né? Porque nós não suportaríamos estar num mundo diferente, ou mais evoluído. Uma entidade espiritual disse a Chico Xavier perguntou, será que a gente não poderia ir a um mundo um pouco mais evoluído que esse, um pouco mais, eu não pediu muito não, um pouco mais evoluído que esse? E essa entidade espiritual, essa física disse a ele o seguinte, de nada adiantaria, porque vocês não aguentariam ficar 5 minutos lá. A vibração, a energia, a frequência vibratória é uma coisa completamente diferente. E nós não suportaríamos. Então, nós estamos aqui na Terra. A gente ouve falar, eu já ouvi muitos de vocês podem ter ouvido falar que nós estamos aqui para pagar pecado, para isso, aquilo, porque o nosso mundo ainda é um mundo, não é primitivo, tá? Mas também não é dos mais evoluídos, não. Nós estamos ali no comecinho, viu? Começando a subir a escadinha. Mas nós já temos uma evolução. Nós já estamos aqui, se nós estamos aqui, é uma bênção que nós estamos tendo. É uma dádiva. É um direito que nós adquirimos pela evolução que nós conquistamos. Porque nós já evoluímos um pouco neste universo do nosso Pai, né? Então nós estamos nessa casa do Pai. Embora todo o universo seja a casa do Pai. E nós somos, então, como eu disse lá atrás, espíritos na condição de encarnados. Estamos na crosta deste planeta que tem diversas esferas espirituais. Quando eu falei que nós sempre tivemos espíritos mais evoluídos que vieram até aqui, encarnaram e nos deixaram ensinamentos, a gente pode citar um punhado. Mas vamos falar de Aristóteles. Aristóteles, lá na antiga Grécia, ele disse o seguinte, a vida é o espírito que permeia a matéria. A vida é espírito que permeia a matéria. A gente vem conhecer a matéria. Depois, bem para cá de Aristóteles, Albert Einstein disse o seguinte, aquelas continhas dele lá, de EBC, igual não sei o que, tal, que eu não lembro mais, mas ele disse o seguinte, o universo, todo ele, é energia. Todo ele é energia. E a matéria é energia lenta demais. Então, por exemplo, a matéria é energia condensada, é uma energia pesada, certo? E a energia é a matéria radiante, mas o universo é toda energia. Então, vale dizer que nós somos energia. Tudo que nós vemos é energia. Esse vaso é energia, a cadeira que vocês estão é energia, o pão que a gente come é energia. Tudo é energia. Tudo, quanto mais lenta a vibração dessa energia, tá? Quanto mais lenta, mais pesado. Então, por exemplo, o nosso corpo é uma energia bem lenta, ele é pesado, né? É uma matéria pesada, constitui-se uma matéria pesada, a vibração dele. O que nós temos, nós que pode vibrar rapidamente? Eu vou fazer um convite para vocês
fazermos uma experiênciazinha só para a gente tentar compreender aquilo que eu estou dizendo. Todo mundo aqui, sendo de Campinas, aqueles que conhecem a Lagoa do Taquaral, conhecem? Eu vou fazer um convite, quem quiser faça esse teste assim, fecha os olhinhos um pouquinho e vamos dar um pulo lá na Lagoa do Taquaral. Vamos lá, rapidinho assim, vamos, 1, 2, 3, vamos lá, olha a caravela, dá uma olhada lá, dá uma olhada na caravela, está escuro, está frio, mas dá uma olhadinha na caravela. Foi, voltamos. Teve gente que foi, um monte de gente foi lá, viu a caravela e tal. Agora eu vou fazer o mesmo convite para vocês, para a gente ir sair daqui e nós lá, a pé. Vamos? Complica, não complica? Mas no pensamento vocês foram, não foram? No pensamento, ele vibra numa frequência muito mais rápida que a nossa matéria. Então, vocês foram realmente, vocês não pensaram somente, não. Através do pensamento vocês foram até lá, viram a caravela. Tem aquele cara que está passando de bicicleta, não sei se vocês viram, eu também vi. A gente foi, porque vibra rápido, é a frequência, tá? É a frequência. Agora aí, com o corpo físico, que é essa matéria pesada, né? Essa matéria lenta, nós vamos levar horas e horas e horas para levar. Se isso a gente conseguir chegar. Né? Então veja aí é que está a diferença da frequência, da vibração frequencial. Eu estava tocando, eu vou tocar o violão. O violão, as 3 cordas de cima do violão, nós chamamos de baixo. Baixo, porque ela tem uma vibração mais pesada. Ela vibra numa frequência mais lenta. Então ela vai bom. Você pega as cordas harmônicas, elas são fininhas e elas têm uma vibração, uma frequência mais alta. Então ela tem aquele som mais agudo e mais gostoso até de ouvir. Por isso que dizem que o violino, por exemplo, é o instrumento dos anjos, porque são as frequências mais altas que as cordas atingem, né? Quando se toca o violino. Tudo é uma questão de vibração. E nós somos energia vibrando numa frequência. A gente vibra numa frequência. Então, se nós estivermos vibrando numa frequência boa, nós vamos estar bem. Se a gente vibra numa frequência não está boa, nós não vamos nos sentir bem. Tá certo? Quando a gente fala, você atrai aquilo que você precisa, realmente você atrai através do seu pensamento. Se você vai para uma esfera, vibra numa frequência que não é legal, negativa e uma série de coisas, vocês vão atrair não só aqueles que estão em volta de nós aqui encarnados, que estão assim ligados com esse tipo de pensamento que nós temos, mas com entidades extrafísicas também, espíritos que vão se juntar, porque eles também estão afinados com aquilo que você está pensando. Então é a mesma história que a gente sai de manhã, já mete o dedo no pé da cama, então aí você já xinga, você já não sabe, parece que nada dá certo naquele dia. Na verdade, se naquele momento você parar, está certo que ninguém vai dar uma topada com o dedão de manhã e falar louvado seja Deus. É difícil fazer isso, né? Mas se pelo menos não apelar tanto e falar, não, isso foi só agora, vai passar, peraí. Aí você respira e fala, não, vamos começar tudo de novo. Entra numa esfera legal. Aí você vai atrair coisas boas. Nós vivemos num mundo de atração. Tá? E depende de nós. Por isso que tem um outro capítulo no Evangelho, segundo o Espiritismo, que Jesus disse o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Tá certo? Desculpa. E ele sempre falava nos céus, não é isso? Nunca é no céu. O céu não é um lugar geográfico, um lugar que existe. Nós vivemos no céu onde nós estamos. Nós estamos lá num planeta que nós temos afinidade, mas nós podemos viver no céu aqui, como nós podemos viver no inferno aqui. Aí depende de cada um. Depende naquilo que cada um está ligado. Né? Então nós temos que estar vibrando numa frequência boa, conectados a uma frequência boa. É como nos conectarmos a ligar a televisão. Você assiste um programa ótimo se você souber fazer a sua frequência, escolher o canal certo, porque tudo está passando, tudo. Se você não souber escolher, não tiver bom gosto, não tiver sorte, escolher um canal ruim, você vai assistir uma porcaria que vai te deixar mais doente aí, né? Via de regra, mas está acontecendo hoje com esse tipo de veículo de informação, que é a televisão. Você vê coisas que vai te deixando cada vez mais conturbado. Então hoje o melhor remédio é nem ver. Por quê? Porque essa sintonia que nós temos que fazer.
O nosso tempo é curto, a gente tem que terminar. Eu gostaria de falar um tempão, mas essa sintonia, como nós fazemos? Alguém pode perguntar, como fazer essa sintonia? É simples. Nós podemos estar sintonizados com uma frequência mais elevada 24 horas por dia. 24 horas por dia. Não é sair por aí rezando para a rua, não, viu? Mas rezar é bom. Rezar é bom, é excelente, maravilhoso e deve rezar. Tudo é uma prece. Tá? Vocês rezaram Pai Nosso. Eu sempre pergunto, rezaram mesmo Pai Nosso? Rezaram. Vocês só falavam uma palavra. Para lá. Porque de repente se ensinar um papagaio fala também. Quero saber se rezaram Pai Nosso, se sentiram cada palavra do Pai Nosso. O compromisso que traz, o compromisso que você está assumindo quando fala o Pai Nosso. Com a consciência que foi Jesus que nos ensinou a fazer essa oração. Né? Então essa é a conexão de coração, a conexão de alma. E saber que nós somos seres, filhos de Deus, a imagem e semelhança do Pai, não o corpo. Logo que alguém falou isso, uma pessoa já pintou Deus com o corpo nosso. Não é isso. Imagem e semelhança com o Pai é o pensamento, é a capacidade de discernir, é a capacidade e a possibilidade de criar, é amar. Essa que é a nossa imagem e semelhança com o Pai. E transformar. Então nós estamos vivendo um tempo de transformação, gente. Nós temos que pegar aquilo que não é bom, tornar bom. Não fugir daquilo que não é legal. Encontrar uma coisa lá dentro de nós que nos traz assim, tristeza, que nos traz um certo remorso, né? Modifica, cria, transmuta isso aí em alguma coisa boa. Nós estamos sempre sendo ensinados a isso. E nós vamos deixando uma coisa que nos arrasta há tantos milênios, que é o ego. Eu digo tantos milênios porque não pensam vocês que são espíritos que estão aqui pela primeira vez, não, viu? A gente vem de muito longe. Então a gente vai deixando esse ego, a gente vai transformando, a vida é transformação. E como eu falei que a gente se conecta através da oração, eu vou convidar vocês para rapidinho, para a gente não ir muito no tempo, cantar, fazer uma oração comigo, porque cantar é uma prece. Santo Agostinho disse o seguinte, quem canta reza 2 vezes. Então nós vamos cantar 2 vezes rapidinho. E veja como esse negócio de transmutação, transformação, não sou eu, Vladimir, que está falando, não. São Francisco falou. Né? E a gente pode transmutar, pode pegar tudo aquilo que não é legal e tornar bom. Né? Sabendo que nós somos os construtores desse mundo. Se a gente quer um mundo de regeneração, fazer parte desse mundo, o mundo vai ter, viu? Pode ter certeza, mas se a gente não tiver apto a estar aqui, nós não vamos estar não. Tá? Isso é uma outra história, nós conversamos uma outra vez. Mas se não tiver apto a estar aqui, a vibrar essa frequência nova, espiritual, que está se derramando, porque quando vocês rezaram o Pai Nosso, vocês disseram isso e muita gente não sabe o que falou. Venha a nós o vosso reino, pois o vosso reino está vindo a nós agora. E nós estamos ficando tudo louco, porque não sabe viver nele. Tá? Esse é o vosso reino que está vindo para nós. Essa é a comunicação. Nós temos que começar a aprender, transformar. Certo? Vamos cantar com ele? Mas um coral mais bonito que o nosso aqui. Vamos lá? Senhor, fazei isso vento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Para vocês, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive
Então sejam todos bem-vindos ao mundo novo, viu? A gente, aquela hora que a gente cantou no coral, uma coisa que não estava programada, não sei se vocês perceberam. Mas aquilo, um mundo bem melhor, a gente cantou sempre programado. Quem sabia cantou, quem não sabia não cantou. Mas esse mundo está sendo preparadinho. Mas nós temos que também estarmos preparados para esse mundo. Então sejam todos bem-vindos a um novo mundo, ao mundo que você está criando, com seus pensamentos, com seu trabalho. Né? Não adianta só falar Senhor, Senhor, arregaçar as mangas, sair ao trabalho, porque cada um de nós temos um mundo a construir, viu, gente? E esse mundo é do nosso Pai, e Ele confiou a nós isso aí. Então vocês, todos nós somos os trabalhadores da última hora. Que Deus abençoe vocês, um beijo e fiquem com Deus.